Vocês parecem ter gostado bastante do último vídeo falando sobre os estúdios de anime, então, conforme votado na enquete do canal, estamos aqui para a segunda parte. É claro que você pode assistir essa antes da primeira se for o seu primeiro contato com o Café com Spoiler, mas fica no card e também na descrição a primeira parte desse vídeo, onde falamos de grandes estúdios como a Toei Animation e a MAPPA. Nessa segunda parte a gente começa com um grande nome, apesar de bastante recente. Saiyan Saru foi fundado apenas em 2013, fazendo a sua grande estreia com um episódio de Hora de Aventura. O estilo meio malucão e nonsense acabou também seguindo para as outras obras que eles publicaram, sendo que seus grandes nomes envolvem Devilman Crybaby e Steven Universo, aquela animação da Netflix, também bastante recente. Mas o nome mais recente do Saiyan Saru é Dandadan. E se você já assistiu pelo menos um episódio, ou mesmo sequer se já viu o pôster de Dandadan, consegue ter uma ideia bem perfeita da maluquice que é esse estúdio. Uma chuva de cores, com muita ação, alguns elementos não muito apropriados para qualquer audiência, e uma escolha de temas e paletas de cores bastante inovadora. Outro detalhe interessante da Saiyan Saru é que ela preza bastante pela cultura de home office e pela multinacionalidade dos seus empregados. A Saiyan Saru é famosa por contratar animadores de diversas partes do mundo, das Américas até a Europa e outras partes da Ásia também. O que quer dizer que se você for bom de desenho e dominar o inglês, as portas da Saiyan Saru podem estar abertas para você. No próximo da lista a gente tem a Shaft Animation, conhecida por títulos como Madoka Mágica e a série Monogatari. Uma das características mais marcantes da Shaft Animation é um conjunto de 3 diretores conhecidos como Time Shimbo. Esses 3 caras têm, ou tinham, bastante influência em tudo que a Shaft produzia. E se a Saiyan Saru já é considerada meio malucona nas coisas que ela faz, a Shaft Animation leva isso ao quadrado. Todo anime que eles colocam à mão tem que ter uma coisa meio diferentona, que vai de variações bruscas da paleta de cores usada em certos episódios do anime, até a introdução de fotos e filmagens de objetos reais no meio de um episódio que todo o resto é animação. O pessoal de lá parece que adora lidar com essas temáticas meio transcendentais, mas eu disse que o time Shimbo era influente na Shaft Animation porque muita parte dos seus animadores acabaram saindo de lá nos últimos anos. Mas ainda assim o estúdio é bem reconhecido e bastante influente na indústria dos animes. Outra coisa interessante, sabe aquela virada de cabeça bem típica de diversos animes? Pois é, foi a Shaft que popularizou esse conceito. Voltando para os mais moderninhos, a gente tem a Ufotable, ou Ufotable, fundada no ano de 2000 por Hikaru Kondo. Inicialmente focando em uma parceria com videogames, através do estúdio Type Moon, a Ufotable era responsável por fazer as animações e parte das cutscenes dos jogos desse estúdio, sendo que ela conquistou o primeiro grau de fama animando as séries Fate. Hoje, porém, o trabalho mais conhecido da Ufotable definitivamente é Demon Slayer. E assistindo Demon Slayer você tem uma noção perfeita do que esses caras sabem fazer de bom. Cores vibrantes, sequências de ação rápidas e uma notável maestria no uso de CGI e computação 3D. Entretanto, nem tudo são flores. Nosso colega Hikaru também ficou infame por algumas atitudes que, felizmente dessa vez, não tem a ver com o distrato de funcionários. Na verdade, tem a ver com sonegação de imposto. Aparentemente ele deixou de pagar o equivalente a 4 milhões de dólares para o governo japonês. Além de uma acusação que nunca foi para a justiça, mas a acusação ainda existe, de ter redirecionado uma grana considerável de um fundo de caridade. Atualmente o diretor-chefe está em cana, e ele deve permanecer nesse estado por pelo menos alguns meses. Quem diria? Antes a gente falou de 2 estúdios que gostam de maluquice, mas no final das contas quem foi preso foi o cara do Demon Slayer. Outro nome gigantesco que você precisa conhecer é o estúdio Bones. Ele se separou de um que a gente mencionou no vídeo passado, o estúdio Sunrise. Talvez porque eles estavam cansados de fazer anime de mecha? Eu não sei. O fato é que esses caras têm um gigante do mundo das animações atrás deles, que é o Yutaka Nakamura. Esse monstro tem diversos estilos de desenho e técnicas de animação que foram feitas por ele e popularizadas em diversas obras tanto orientais quanto ocidentais. O estúdio Bones é famoso por diversas obras de ação. O catálogo deles é vasto e impecável, contendo nomes como Full Metal Alchemist Brotherhood, Boku no Hero Academia, Cowboy Bebop e Mob Psycho 100. Esse aqui me interessou porque tem review de um famoso anime dele aqui no canal. Os responsáveis pelo remake de Trigun está com os estúdios Orange, fundado por Eiji Unimoto, um animador famoso pelo seu trabalho nas séries Ghost in the Shell. O estúdio foi fundado em 2004, mas só em 2013 pra frente ele começou a fazer obras mais autorais. E se você deu aquela assistida no meu review de Trigun, já sabe um pouco sobre esses caras. Eles respiram CGI e renderização em 3D. E os caras são bons nisso. Sendo também um estúdio bem recente, o catálogo deles não é tão amplo, mas você pode dar uma olhada na qualidade dos trabalhos desse pessoal assistindo Beastars e o já mencionado remake de Trigun. Muitos estúdios dessa lista derivam de estúdios que eu apresentei pra vocês na lista anterior, e é claro que o maior nome da indústria não vai ficar de fora. Teve um cara que se separou da Toei Animation. A Mushi Production foi fundada por Osamu Tezuka, quando ele não estava satisfeito com a Toei. Essa história é antiga, 1961, mas Osamu, juntando com alguns colegas que também trabalhavam na Toei, e prometendo para eles um aumento no salário e grande sucesso, fundou a Mushi Productions. Então você me pergunta, o que essa indústria tem de especial?
eles foram os caras por trás de Astro Boy, que pode parecer simplesinho se você é da galera mais nova, mas o impacto desse desenho no mundo dos animes, cara, merece um vídeo por si só. Porém, na década de 80 mais ou menos, o estúdio começou a não fazer mais tanto sucesso. Apesar de ser o nome por trás de animações como Dororo e diversos clássicos da cultura oriental, as contas não estavam se pagando e a Mush Production teve que tomar uma decisão arriscada. Eles se aventuraram no mercado de animes adultos, fazendo animações que eu não posso mostrar aqui, como Mil e Uma Noites e Cleópatra. A batalha foi árdua, mas a Mush Production não venceu. Ela ainda existe hoje, mas só para preservar o legado do que ela foi um dia. Os seus grandes diretores e animadores debandaram para formar grandes nomes da indústria, como a Sunrise, a Madhouse e a Kyoto Animation. Mush Production ganhou seu lugar aqui por causa da sua importância histórica. Vai ser bem difícil você encontrar alguma coisa que eles fizeram depois de 1990. Mas se você quiser dar uma olhada, minha recomendação fica, é claro, com Astro Boy. E o anime Ashina Joe também merece que você veja 1 ou 2 episódios. Então, saindo do tiozão do museu e vindo para uma produção bem mais moderna, nós temos um estúdio de 2007 conhecido como White Fox. Se esse nome te parece familiar, provavelmente é por Steins Gate, que ficou por muito tempo como o terceiro melhor anime de todos os tempos em My Anime List. Mas os trabalhos deles são bem vastos, apesar de ser um estúdio moderno, já tendo até colocado a mãozinha em alguns episódios de Re:Zero. O que mais chama a atenção, porém, na White Fox é o seu número bastante reduzido de trabalhadores. Ele só tem 46 pessoas no estúdio, o que nos dá a ideia de que boa parte do que eles fazem é terceirizado, mas ainda assim, vale um elogio pela organização e pelo serviço entregado. E é claro, também existe o irmão da White Fox, também criado em 2007. Esse é o David Production, que não foi fundada por um cara chamado David, mas tem na verdade a origem desse nome na história de Davi e Golias, o que é basicamente uma inspiração do estúdio, como ele sendo uma pequena produção tendo sucesso em grandes obras. E a característica profética do nome acabou pegando mesmo. Esses são os caras por trás de JoJo's Bizarre Adventure e também de Fire Force. Você com certeza já ouviu falar de JoJo por causa da quantidade absurda de memes que tem na série. E embora o mangá de JoJo também seja bastante popular, todas essas bizarrices que se tornaram extremamente populares por causa das séries de JoJo foram completamente intencionais por parte da David Productions. Sabiam que iam gerar bastante comentário com essas cenas, e sabiam que isso era publicidade de graça. Nos seus trabalhos mais recentes, a gente tem Cells at Work, mostrando que o estúdio ainda está na ativa, mantendo belíssimas animações e um trabalho constante. Falando de novo do pessoal que debandou dos estúdios passados, a gente tem de novo uma galera que saiu da Bandai Namco para fundar o Estúdio Dean. Esse não é tão moderno, foi fundado em 1975 por um cara chamado Hiroshi Hasegawa, mas logo no seu começo ele já adaptou obras incríveis e muito famosas, influentes até o dia de hoje. Eles são os caras por trás de Ranma Meio, não o remake, o clássico, tem review aqui no canal, e também de Fruits Basket. Mas infelizmente o Estúdio Dean, quando mencionado hoje, carrega uma fama terrível. E pelo menos dessa vez não é sobre o distrato de seus trabalhadores. Estúdio Dean é o nome por trás de 7 Pecados Capitais. Sim, eles são os responsáveis por aquela animação horrível, fazendo com que algumas das lutas mais hypadas da série tenham tido um resultado deplorável. Aparentemente a história é mais complexa do que o que você vê na tela. Foi que a Netflix encomendou uma nova temporada de Nanatsu no Taizai, meio que em cima da hora, para a Aniplex, que tinha redirecionado para A1 Pictures as primeiras temporadas, que estavam melhor animadas. Mas como a Aniplex estava fazendo muito mais dinheiro através de Fate e Sword Art Online, eles redirecionaram esse serviço para o Estúdio Dean, que não tinha nenhuma ideia do que estava fazendo quando Nanatsu caiu nas mãos deles. O pessoal acabou pegando mais do que eles podiam aguentar e o resultado disso a gente vê na tela. Mas isso não quer dizer que os caras são horríveis nos trabalhos deles. Se você, como eu, também é um fã de Konosuba, vale um agradecimento pro Estúdio Dean. Embora o traço deles possa ser considerado um pouco mais simples do que outros animes, os caras são perfeitamente capazes de fazer quadros muito bonitos e manterem uma consistência positiva em diversas de suas obras. E finalizando esses 10, a gente tem a JC Staff, que infelizmente também são um tipo de estúdio que parece bastante focado na ideia de cortar gastos. Esses são os caras por trás da segunda temporada de One Punch Man, que por mais que tenha uma história boa, a animação acaba deixando a desejar, principalmente quando você compara com a primeira temporada. E sabe qual que é o mais impressionante? É que One Punch Man da segunda temporada e Food Wars, outro nome desse estúdio, são o padrão mais alto que a JC já entregou. Se você quer ter uma ideia do que esse estúdio normalmente produz, você pode assistir Psyche-K ou Tatsu Imortal, que tem review aqui no canal. Eles são ótimos shows, eu não posso negar isso, mas definitivamente não é por causa da animação. E parece que em vez de tentar focar todo o trabalho deles para produzir algum grande nome, como foi o nosso amigo lá atrás de Konosuba, nada disso. Em 2023 esses caras chegaram a mandar 5 animes em uma única temporada, acreditando piamente que números são mais importantes do que qualidade. Enquanto o enredo das obras continuar salvando esses caras, eles vão manter as portas abertas, mas só Deus sabe quanto tempo isso vai durar.
Mas se você gosta da combinação de volume e qualidade, o estúdio que eu te recomendo é se inscrever no Café com Spoiler, cara. Aqui a gente faz review, compilado, e dá algumas opiniões polêmicas e outras nem tão polêmicas, sobre tudo que tem a ver com anime e vez ou outra, até algumas obras ocidentais. Chega junto, o botão de se inscrever é de graça, e o de compartilhar também. Eu te desejo um forte abraço e seja muito bem-vindo ao Café com Spoiler.